Existem criaturas que não deveriam ser mencionadas em voz alta. Criaturas que se escondem na beira do deserto, misturando o silêncio da noite com sons que nenhum animal deveria ser capaz de fazer. Hoje vamos se aprofundar no mundo proibido de skinwalkers. Seres capazes de assumir formas, copiar vozes e invadir a realidade de quem ousa procurá-los. Segundo o folclore navarro, os skinwalkers não são apenas bruxos. Eles são ex-bruxos expulsos de suas próprias comunidades por praticarem rituais tão obscuros que nem os mais experientes xamãs ousavam mencionar. Para se transformar em skinwalker, eles precisavam cometer um ato tão horrível que sua humanidade é arrancada para sempre. A partir desse momento, eles se tornam algo entre um humano e um predador, condenados a vagar eternamente. Os skinwalkers podem assumir a forma de qualquer animal, mas nunca é perfeito. Há sempre algo errado. Olhos muito humanos, movimentos quebrados como se o corpo não tivesse se acostumado, membros longos demais, pele esticada como se fosse um disfarce mal colocado. À noite, eles podem correr com a velocidade impossível, alternando posições, às vezes como quadrúpedes, às vezes ereto, como a gente. Uma das características mais aterrorizantes dos skinwalkers é a habilidade de imitar vozes, mas essa imitação nunca é 100% correta. É como se alguém fosse tentando copiar um timbre humano pela primeira vez, desafinada, arrastada, fora do ritmo. Muitas vítimas relatam ouvir familiares chamando do lado de fora, crianças pedindo ajuda no meio do mato, a própria voz ecoando de longe. Tudo isso enquanto não deveria existir nenhuma pessoa por quilômetros. Dizem que os skinwalkers se fortalecem repetindo o nome da vítima. É por isso que muitas pessoas que os encontram relatam ouvir seu próprio nome vindo da escuridão, como se algo estivesse aprendendo a pronunciá-lo. E cada repetição deixa a voz mais nítida, mais próxima, mais humana. Segundo o folclore, quando você olha um skinwalker nos olhos, ele consegue ver dentro de você medos, fraquezas, memórias, tudo. A criatura usa isso como arma psicológica, imitando exatamente aquilo que te deixa vulnerável. Algumas pessoas relatam que após encontrarem um, passaram semanas ouvindo batidas na janela ou passos no telhado, mesmo morando em casas no meio do nada. Com o avanço da internet, surgiram histórias ainda mais bizarras. Criaturas que correm como glitch, pulando quadros como se realmente falhassem. Seres que aparecem em câmeras, mas não em espelhos. Animais com um sorriso humano congelado. Figuras longas, magras, que observam casas por horas sem piscar. Uma das histórias mais famosas conta um grupo de campistas que ouviu alguém chorando do lado de fora da barraca. Quando abriram o zíper, viram um cervo de pé, imóvel com o pescoço dobrado, e um som de choro vinha da boca dele. Acredita-se que os skinwalkers evitam ser filmados, pois a câmera captura detalhes que o olho humano não
disfarce que a criatura veste, um corpo que nunca encaixa perfeitamente, um pedaço de carne que não foi feito para ela. Essa talvez seja a parte mais perturbadora. Skinwalkers são criaturas de oportunismo. Elas não querem apenas assustar, elas querem ser convidadas. É a melhor forma de fazer alguém abrir a porta é usando a voz certa. Uma voz que você confia, uma voz que você ama, uma voz que você nunca deixaria de esperar ouvir no meio da madrugada do lado de fora. Mas quando ela chama, ela sempre importa aquele erro sutil. Um tom levemente deslocado, uma pausa estranha, um sorriso que ninguém deveria conseguir reproduzir. Uma das histórias mais compartilhadas da última década fala de uma mulher que morava sozinha perto de uma reserva navarro. Ela acordou às 3 horas da manhã com batidas na janela. A princípio, achou que fosse o vento, mas então ouviu sua irmã chamando: "Abre, por favor. Sou eu, me ajuda." O problema? Sua irmã tinha morrido há 3 anos atrás. A voz era parecida, mas falhava, como se fosse alguém testando a entonação, aprendendo a cada fase. Quando ela finalmente criou coragem para olhar pela janela, viu algo que parecia humano, mas não era. O rosto estava colado no vidro, os olhos completamente pretos, o sorriso muito largo, como se tivesse sido desenhado à força. A criatura imitou a voz dela mesma e disse: "Deixa eu entrar, por favor." Ela apagou todas as luzes e ficou imóvel por horas. Os vizinhos encontraram pegadas ao redor da casa, mãos, pés e algo como garras. Mas nenhuma direção de saída, como se tivesse simplesmente desaparecido. Segundo a tradição Navajo, os Skinwalkers não podem entrar sem permissão. Eles precisam que você responda, abra a porta, fale com eles ou demonstre medo. Ou simplesmente ato de responder "Quem está aí?" já é suficiente para enfraquecer a barreira entre você e eles. Se você ouvir seu nome no deserto, não responda. Se alguém imitar um familiar pedindo ajuda, não atenda. Se ouvir passos no telhado ou arranhões na porta, na parede, fique em silêncio. Os Skinwalkers se alimentam de atenção. Eles querem ser notados. Querem que você dê o primeiro passo. Então, tome cuidado.